Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigones, que rodada cabulosa foi essa desse final de semana? Erro atrás de erros das arbitragens, jogos primordiais para o Corinthians, jogador sendo expulso aos 4 segundos de jogo. É inacreditável uma situação dessa. E sem dizer, pênalti a favor do Vitória nos 12 minutos do acréscimo, no segundo tempo, trazendo uma vitória para o Vitória, que é o time onde o presidente da CBF torce, mas é só uma coincidência. E um alerta de um carioca, canal do NEM, que disse para nós, corintianos, ficarmos de olhos bem abertos, porque está nítida a perseguição da CBF contra o time do Corinthians. Isso é um torcedor que é líder do campeonato brasileiro, está dizendo para nós ficarmos atentos com a arbitragem. Não sou eu, não é nenhum outro corintiano, e sim um torcedor de fora. De qualquer forma, o Corinthians enfrenta o Cuiabá pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos estão dizendo que foi uma rodada péssima, que o Corinthians está desesperado. Calma, coandor, que o santo é de barro. Não é para tudo isso. O Corinthians depende apenas dele. Se o Corinthians não vencer o jogo contra o Cuiabá, complica, mas ainda não é desesperador. Lembrando que o Corinthians ainda tem mais 4 jogos na Neoquímica Arena e 3 deles, sim, é possível que o Corinthians ganhe. Depois deste jogo contra o Cuiabá, o Corinthians pega o Palmeiras, que acabou sendo beneficiado não só no pênalti que o juiz deu, mas sim por uma jogada isolada, onde o goleiro Everton deu um empurrão no atacante Pikachu do Fortaleza, que acabou batendo o rosto na trave, cortou o supercílio e simplesmente nem o VAR e nem o árbitro deu advertência para o jogador, que sim poderia ter sido ou expulso ou ter tomado um cartão amarelo, ele que já está pendurado e ficaria suspenso no jogo contra o Corinthians. Isso sim é um prejuízo. Agora, dizer que a rodada foi péssima para o Corinthians só depende dele. Lembrando que a vitória do Corinthians contra o Cuiabá, o Corinthians vai para 15º e empurra 3 times para baixo. O primeiro é o Juventude, o segundo é o Red Bull Bragantino e o terceiro é o Atlético Paranaense, que mesmo com um jogo a menos, fica na zona da degola. De fato, o Corinthians precisa dessa vitória. E a minha escalação não é escalação, nem a provável escalação de Ramon Dias. Ramon Dias que insiste com 3 atacantes, mas estamos na torcida para que ele não cometa este erro que todos já sabem que não funciona com 3 atacantes no Corinthians. Na minha escalação, o time seria Hugo Souza no gol, Mateuzinho pela lateral direita, Kaká, André Ramalho e sim, a volta de Félix Torres na zaga com 3 zagueiros. Afinal de contas, com 2 zagueiros, o André Ramalho fica muito exposto, porque o André Ramalho é aquele zagueiro que sai para poder dar o bote e geralmente os laterais estão muito avançados e não conseguem fazer a recomposição. Por isso, acaba ficando um buraco e o time adversário encontra a possibilidade de poder atacar este espaço, surpreendendo o time do Corinthians. Pela lateral esquerda, Matheus Bidu. Eu traria a volta de Ranielli para poder ajudar no meio de campo, já que Alex Santana ainda não está totalmente recuperado. Ele que jogou contra o Racing alguns minutos. E é importante poupar um pouco o jogador e colocando ele aos poucos para que ele não possa sofrer outra contusão, que foi uma contusão até que séria. Ficou 3 meses afastado, mas graças ao departamento médico do Corinthians, o jogador acabou voltando antes do previsto, que era de 4 meses. Breno Bidon jogando ao lado de Igor Coronado, já que Rodrigo Garro está dando sinais de cansaço e é necessário poupar o jogador, já que quinta-feira teremos um jogo contra o Racing da Argentina. E a dupla de ataque seria com Thales Magno e também Memphis, o jogador que está surpreendendo, está em ascensão, recuperando aos poucos
Alguns dizem aí que ainda não está nem 70% da sua condição física. E já notamos que é um jogador que tem muito diferencial. E o time do Corinthians, que já absorveu, entendeu que é jogo a jogo. Nesta quinta-feira temos um outro desafio, uma outra decisão. E para o próximo também será uma decisão, que é contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, onde o time do Corinthians tem 13 jogadores pendurados e muitos deles importantes. Corinthians hoje que já tem 2 jogadores suspensos, que é Yuri Alberto e também José Martínez, que tomou o 3º cartão amarelo. E jogadores que estarão pendurados para o próximo jogo, que é o Hugo Souza, Kaká, Mateuzinho, Matheus Bidu, Rodrigo Garro, Memphis, Breno Bidon, Igor Coronado. Então são jogadores que tem que pensar no jogo de hoje. Para o próximo jogo, nós iremos pensar caso esses jogadores fiquem suspensos. Afinal de contas, não tem como entrar em campo sabendo que todos os jogos até o final do Campeonato Brasileiro é uma decisão, e se entrar com o pé mole, é capaz do Cuiabá ganhar este jogo. Os confrontos de Cuiabá e Corinthians, onde o Corinthians tem grande vantagem, levando em consideração a péssima campanha do Cuiabá, não à toa está na zona de rebaixamento, e um outro fator também é o caso da demissão do técnico do Cuiabá, o que acaba trazendo outra vantagem para o Corinthians. O jogo que tem início às 19 horas, e vamos ficar de olho na arbitragem do senhor Bruno Arleu e também na arbitragem do VAR.